Opa pessoal, eu aqui de novo na gravação, demorou um pouquinho, mas voltamos a gravar. Muita gente está tendo dúvida de como faz a instalação do Windows 11 em equipamento que não atende os requisitos mínimos. Então muita gente tem condenado hardware, e às vezes hardware muito bom. Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Mas só não atende os requisitos de instalação do Windows 11 no caso, né? Eu vim aqui ensinar como você fazer a instalação em hardwares que teoricamente não atende os requisitos do Windows 11, mas funciona muito bem. Por exemplo, um dos requisitos do Windows 11 é que o processador seja de 8ª geração para cima. Então um i5 ali de 8ª geração para cima. Se for um i5 de 7ª geração, essa máquina não vai passar nas checagens do Windows 11 e não vai ser possível fazer a instalação. Existem até máquinas muito boas que não tem o TPM e só por isso, em tese, com o Windows 11 ele não consegue seguir a instalação. Só que dessa forma eu vou ensinar vocês como ignorar essas checagens do Windows 11 e prosseguir com a instalação normalmente. Cabe aí a avaliação técnica do hardware, se é um hardware que vai comportar ou não, se vai ficar gordo ou não. O fato do Windows 11 ter esse pré-requisito não significa que em outro hardware vai funcionar mal. Por exemplo, a gente pode ter um i5 de 6ª geração com 32 GB de RAM, ele vai rodar muito bem, um SSD vai rodar muito bem, só que não atende os requisitos do Windows. Mas tecnicamente sabemos que ele roda muito bem. Então eu vou fazer a instalação do Windows 11 aqui e vocês acompanhem e eu vou ensinar como fazer em um equipamento que não atende os requisitos, tá bom? Aqui eu fiz a máquina virtual dentro do VMware. Então não vou ensinar como faz a máquina virtual aqui, não vou ensinar como faz a instalação do VMware. Se vocês quiserem que eu ensine isso, comenta aí. Eu volto, faço uma gravação desde o princípio de como instalamos o VMware e como cria as máquinas virtuais. Eu vou saber que isso é interessante, mas eu vou pular esse passo, tá bom? E eu vou seguir com a instalação aqui, então, do Windows 11. Criei virtualmente, inclusive ela tem um disco de 48 GB. O requisito é 60, então já vai ser ignorado nesse ponto. Então eu vou proceder com a instalação aqui. Na verdade eu prefiro o console aqui em uma nova janela. Então aqui ele pede para apertar qualquer tecla, né? No caso eu não apertei, ele está nessa tela de erro aí. Aqui no VMware a gente tem que mandar as teclas de Ctrl Del dessa forma, porque é um ambiente externo, né? Tô carregando via janela do navegador. E aqui eu tenho que ser rapidinho, já apertar qualquer tecla para entrar aí no sistema, como se tivesse criado um disco de boot mesmo, né? Se fosse um disco de boot, igualmente seria. Melhorar a visualização aqui. Perfeito, essa é a tela de instalação do Windows. Então eu vou simular o erro, vou fazer uma instalação normal sem fazer nenhuma intervenção. Que na verdade não é erro, eu chamei de erro, mas não é erro, né? Comportamento. Então já apareceu aqui o problema, né? Este computador não atende aos requisitos mínimos do sistema Windows no momento, né? No caso. Perfeito aí. Então é esse erro que muita gente tem até condenado o hardware, né? Então vamos ensinar como fazer a instalação independente desse erro. Primeiramente vamos botar a máquina, né? Beleza, tá botando o equipamento aqui. Lembrando que essa tela aqui pode demorar mais ou menos tempo, vai da condição do
hardware do equipamento, né? Então, igualmente se estiver fazendo a instalação, vamos lá, você fez a sua ISO lá no seu pendrive, com Mentoy, com Rufus, enfim, você criou a sua ISO aqui dentro, fez com o próprio assistente do Windows, né? E vai chegar nessa tela de instalação. Antes de prosseguirmos, nós vamos apertar nessa tela aqui a tecla Shift mais F10. Vai carregar o prompt de comando. Regedit. Nós vamos abrir os registros do Windows. Então dessa forma a gente já está podendo editar os registros do Windows aqui. Aqui nós vamos abrir HK Local Machine, System, Setup, e aqui nós vamos criar uma nova chave. Essa chave tem que ser exatamente esse nome, tá? Lab config. Escreva dessa forma aqui, tá, gente? Precisa ser dessa forma. E aqui dentro nós vamos criar os valores do Word de 32 bits. E também precisa ser um nome exato. Bypass TPM check. Caso eu queira ignorar a checagem do TPM. Então, se caso a sua BIOS aí não tem o TPM, nós vamos criar essa chave aqui para ignorar. E dentro dela nós vamos colocar o valor 1, que é para ativar. Se deixar 0, vai ser desativado. Eu, no caso, vou criar as 5 chaves que vai fazer o bypass nos 5 requisitos do Windows 11 para instalação. Se você, caso, tem identificado que seu computador, o pré-requisito, no caso é o HD, você pode criar só a chave do Storage Check, que eu vou fazer aqui também. Se caso for o processador, você já tem identificado, pode criar só a chave do processador, que é o CPU Check, também vou fazer aqui na sequência. Ou se você quiser, já cria 5, vai passar com certeza se criar 5. Eu, no caso, vou criar 5 já. Então aqui nós vamos colocar também bypass, secure, boot, check. Então vamos alterar para 1 também. Esse aqui é para ignorar o secure boot, a checagem do secure boot. Vamos criar um novo aqui, the word também, bypass, run, check. Então, se o equipamento tem menos de 8 GB, você precisa colocar essa chave aqui para ele também seguir a instalação. Vamos fazer uma nova chave. Bypass Storage Check. Caso o seu disco tenha menos de 60 GB. Novo. Bypass CPU Check. Caso o seu processador não seja igual ou maior que a família da 8ª família, no caso, né? Então ele vai ignorar. Então desse jeito você instala tendo um processador aí de primeira família, segunda família, primeira geração, segunda geração. Ok, tá feito. Todos têm que estar comum. Esqueci de colocar o 1 aqui também no CPU Check e no Storage Check. Então, pessoal, tem que sempre ter aqui ele ativado, no caso, né? Se tiver 0, a chave existe, mas ela não foi ativada. Então vamos fechar aqui, fechar, vamos avançar, avançou, e aí vamos seguir normalmente, e ele não vai aparecer a checagem, o erro na checagem. Pronto, já foi. Eu nem tinha chegado aqui, ó, 48, ó. Vai dar 2 cliques, ele passou, né? Sim, ele instala, tá? E aí pronto, já tá seguindo com a instalação. Então, pessoal, como vocês viram aí, deu tudo certo. Fizemos a instalação fazendo o bypass das checagens do Windows 11, né? Dos pré-recs do Windows 11. E assim, muito se levanta que, poxa, se tem os pré-recs do Windows 11 é porque ele não deve funcionar em
computadores que estão fora disso. Mais ou menos. Existem equipamentos, eu quero citar equipamentos bons inclusive. Apenas o fato do equipamento não ter na BIOS o TPM e o processador às vezes é de 7ª geração, ele pode ter 32 GB de RAM, uma placa de vídeo quadro e ele vai rodar muito bem o Windows 11, o SSD. Então assim, antes de condenar o hardware é sempre bom a gente fazer uma análise técnica. Então fica a dica. Então creio que esse vídeo vai ajudar bastante vocês. Coloca aí nos comentários, coloca o like. Se quiserem ver mais sobre VMware ESX, fiquem à vontade, podem colocar. Eu vou saber que vocês querem saber mais dessa tecnologia de virtualização de equipamentos, de servidores. E aí eu volto aqui gravando, que tem bastante coisa legal também no VMware.